Dizem que o tempo cura todas as feridas. Mentem. Faz 10 anos desde que o vi pela última vez, e ainda acordo com o nome dele nos lábios. Marcos, meu gladiador, meu leão, meu maior erro e meu único acerto. Hoje, sentada nesta vila vazia, com cabelos que começam a embranquecer e coração que nunca se recuperou, decidi contar nossa história. Não pelos outros, mas por mim. Para que quando eu partir deste mundo, alguém saiba que uma vez, em meio à crueldade de Roma, duas almas encontraram algo puro, algo verdadeiro, algo que nem o império mais poderoso do mundo conseguiu destruir completamente. Esta é minha história, nossa história, de como uma mulher que pensava ter tudo descobriu que nada possuía, até o dia em que comprou um homem e perdeu seu coração. Tudo começou em uma tarde de verão. Roma, 89 depois de Cristo. Eu tinha 26 anos. Era viúva recente de um senador que morreu convenientemente após fazer testamento generoso em meu favor. Alguns diziam que foi febre. Outros sussurravam sobre veneno. Eu nunca confirmei nem neguei. Em Roma, mistério é poder. Eu havia herdado não apenas fortuna, mas também influência política perigosa. O Senado era ninho de víboras, e eu era apenas uma mulher tentando sobreviver em mundo de homens que me viam como objeto decorativo ou ameaça a ser eliminada. Então aprendi rápido. Usei minha beleza como arma, minha inteligência como escudo, e quando necessário, meus contatos com envenenadores como último recurso. Mas naquela tarde, eu estava cansada. Cansada de intrigas, de máscaras, de homens patéticos me cortejando pelo dinheiro enquanto me desprezavam pelas costas. Então fui ao anfiteatro Flaviano, aquela arena magnífica que um dia chamariam de Coliseu, buscando distração simples. Sangue e violência. O entretenimento favorito de Roma. 50.000 pessoas gritavam ao meu redor. A arena estava manchada de vermelho. Já haviam acontecido 3 combates naquela tarde, todos brutais, todos esquecíveis. Eu estava entediada, considerando partir cedo, quando o arauto anunciou o próximo combate. Marcos Drusus, o Trácio, contra Brutus, o gaulês. Quando Marcos entrou na arena, algo mudou. Não posso explicar. Talvez tenha sido a forma como ele se movia, confiante mas não arrogante. Talvez tenha sido seus olhos, cinzentos como aço, que não mostravam medo nem súplica. Ou talvez tenha sido apenas destino, aquela força cruel que os gregos chamavam de Moira, tecendo nossos fios sem nossa permissão. Ele era diferente. Seu corpo era mapa de sobrevivência, cada cicatriz uma história, cada movimento uma lição aprendida em sangue. Não era o maior gladiador na arena, nem o mais impressionante fisicamente, mas havia algo nele. Disciplina, inteligência, propósito. O oponente era monstro de homem. Gaulês do tamanho de touro, braços grossos como troncos. A multidão o favorecia, gritava seu nome. Mas eu não conseguia tirar os olhos de Marcos. A luta começou. O gaulês atacou com força bruta, golpes que poderiam partir um homem ao meio. Mas Marcos não estava lá quando os golpes chegavam. Ele dançava, observava, esperava, como predador calculando o momento exato para atacar. Levou 3 minutos. O gaulês estava cansado, frustrado por não conseguir acertar aquele Trácio escorregadio. Foi quando Marcos atacou. Movimento tão rápido que metade da arena perdeu. A espada encontrou a garganta exposta do gigante. Um corte limpo, preciso, quase misericordioso. O gaulês caiu. A multidão explodiu em gritos. Mas Marcos não celebrou. Limpou a lâmina na areia, fez sinal de respeito ao corpo caído e virou-se para sair. Como se tivesse acabado de completar tarefa desagradável mas necessária, não como se tivesse acabado de ganhar glória. Foi naquele momento que decidi. Eu o queria. Não apenas seu corpo, embora admito que aquele pensamento cruzou minha mente. Mas havia algo mais. Curiosidade. Desafio. Necessidade de entender o que fazia aquele homem diferente. O que fazia seus olhos tão vazios mesmo na vitória. Então desci aos bastidores. Meus acompanhantes ficaram escandalizados. Matronas não vão aos túneis sob a arena. Mas eu nunca me importei muito com o que matronas deveriam ou não fazer. O cheiro era assalto aos sentidos. Suor, sangue, urina, medo. Quintus, o lanista que possuía Marcos, me recebeu com um sorriso oleoso e reverências exageradas. Ele sabia quem eu era. Todos sabiam. Fui direto ao ponto. Quanto custa o Trácio? Quintus hesitou. Marcos era seu melhor investimento. 23 vitórias consecutivas. Multidões pagavam o dobro quando ele lutava. Mas eu conhecia homens como Quintus. Tudo tinha preço. Ofereci 10.000 sesterços. Fortuna absurda. Vi os olhos dele brilharem. Mas ele tentou negociar, o tolo ganancioso. Então dobrei a oferta. 20.000 minha oferta final. Ele aceitou. Claro, ganância sempre vence. Nos túneis úmidos, Marcos estava sendo acorrentado quando ouviu a transação. Vi sua mandíbula apertar. Seus olhos encontraram os meus pela primeira vez. E naquele momento, algo passou entre nós. Algo elétrico, perigoso. Ele me olhou com desprezo puro. Não com medo ou gratidão ou cobiça como outros escravos. Desprezo, como se eu fosse algo repugnante. E de forma estranha e perturbadora, aquilo me excitou.
Não sexualmente, não apenas isso, mas intelectualmente, emocionalmente. Finalmente, alguém que não fingia, que não mentia, que não me adulava. Aproximei-me da cela dele. Nossos rostos a centímetros de distância, separados apenas pelas barras de ferro. Posso jurar que senti o calor dele, cheiro de suor e sangue e algo mais. Algo selvagem. Você agora é meu, disse a ele. Meu corpo talvez. Ele respondeu com voz rouca. Minha alma nunca. Sorri. Não pude evitar. Veremos, disse. E vi. Oh, como vi. Mas não da forma que imaginava. A Vila Corvina ficava nas colinas do Palatino, onde os ricos e poderosos de Roma construíam seus palácios. Era meu refúgio, minha fortaleza, meu reino pessoal. Jardins perfumados com rosas da Pérsia, fontes de mármore esculpidas por artistas gregos, mosaicos tão detalhados que pareciam vivos sob os pés. Quando Marcos chegou, esperei sua reação. Escravos costumavam ficar maravilhados, gratos, submissos. Mas Marcos olhou ao redor com a mesma expressão que tinha na arena. Vazio. Como se beleza ao redor fosse irrelevante. Como se fosse apenas outra jaula com paredes mais bonitas. Recebi-o no triclinium. Estava reclinada em divã de seda púrpura, vestindo meu melhor vestido. Cabelos presos com pente de ouro. Queria impressioná-lo. Queria vê-lo render-se à beleza, ao poder, à promessa de vida melhor. Disse a ele para sentar-se. Ele ficou em pé. Pequena rebelião. Deixei passar. Por enquanto. Expliquei as regras. Comida decente. Vinho verdadeiro. Médico particular. Ele lutaria em jogos privados para meus aliados políticos. Nada muito perigoso. Sua fama me servia bem. E à noite, viria aos meus aposentos. Ele perguntou se podia recusar. Disse que não. Então ele disse algo que ninguém nunca havia dito. Então não me ofereça como se fosse escolha. Domina. Senti raiva subir. Quem aquele escravo pensava que era? Eu o havia salvado daquele porco do Quintus, oferecido vida de luxo. E ele me desafiava. Advertiu. Mas ele continuou. Disse para vendê-lo de volta ou matá-lo, mas não esperar gratidão por prendê-lo em jaula dourada. Virou-se para sair sem minha permissão. E pela primeira vez em anos, me senti impotente. Sempre controlei tudo. Homens, política, destino. Mas não conseguia controlar aquele gladiador teimoso. Chamei seu nome. Ele parou, mas não se virou. Avisei que no dia seguinte começaria treinamento no meu ludus privado. E à noite, ele viria aos meus aposentos, gostasse ou não. Ele não respondeu. Apenas saiu. Naquela noite, Marcos veio conforme ordenado. Mas quando chegou aos meus aposentos, simplesmente ficou parado perto da janela, olhando as estrelas. Eu estava na cama, esperando, oferecendo, e ele me ignorou completamente. Pergunte a qualquer mulher em Roma. Pergunte a qualquer pessoa. Ninguém me ignora. Sou Lucila Corvina. Homens imploram pela minha atenção. Senadores se curvam. Até o próprio imperador me trata com respeito cauteloso. Mas ali estava eu, em meu leito de seda, sendo ignorada por escravo. Você me odeia, constatei finalmente. Odeio o que você representa. Ele respondeu sem olhar para mim. E o que represento? Tudo o que está errado com Roma. Pessoas como objetos. Poder como substituto para a humanidade. Beleza cobrindo podridão. Suas palavras me cortaram mais fundo do que esperava, porque havia verdade nelas. Eu sabia o que era. O que me tornará para sobreviver neste mundo de homens cruéis. O dispensei naquela noite. Ele saiu sem olhar para trás. E eu fiquei ali, sozinha em minha cama de seda, sentindo algo que não sentia há anos. Solidão verdadeira. Não a solidão física, mas a solidão da alma. Percebi naquele momento que cometera erro terrível. Não ao comprá-lo, mas ao pensar que poderia simplesmente possuí-lo como possuía tudo mais. Marcos não era objeto. Era homem. Com alma, com dor, com história que eu não conhecia. E pela primeira vez desde que me tornei esta versão fria e calculista de mim mesma, quis realmente conhecer alguém. Não manipular. Não usar. Apenas conhecer.
As semanas seguintes foram estranhas. Marcos treinava em meu ludus privado todos os dias. Eu o observava da varanda, escondida atrás de cortinas, como adolescente tola espiando paixonite. Ele era magnífico em combate. Não apenas forte ou rápido, mas inteligente. Antecipava movimentos, criava estratégias, ensinava outros gladiadores com paciência surpreendente. Havia líder nele, alguém que comandará homens antes. Os outros gladiadores o respeitavam. Brutus, o veterano cínico. Dax, o jovem gaulês. Castor, o grego educado. Todos gravitavam ao redor de Marcos naturalmente. Ele não buscava liderança, apenas emanava. Comecei a visitá-lo no ludus. Não como dona vindo inspecionar propriedade, mas com perguntas genuínas. Sobre técnicas de combate, sobre estratégia, sobre vida antes da escravidão. No início, ele respondia com monossílabos, mas lentamente, muito lentamente, começou a se abrir. Descobri que ele fora soldado. Centurião, na verdade. Comandará tropas auxiliares nas fronteiras orientais. Ele e seus homens lutaram por Roma fielmente por anos. Mas seu comandante superior os traiu. Vendeu informações aos partos e, quando a traição foi descoberta, culpou a legião de Marcos. Foram declarados desertores. Condenados. Marcos e os sobreviventes foram escravizados. Vendidos para lanistas. Forçados a lutar na arena para entretenimento do mesmo império pelo qual sangraram. Quando ele contou essa história, havia dor em seus olhos. Não apenas dor física das cicatrizes que cobria seu corpo, mas dor da traição, do orgulho destruído, da honra arrancada. Finalmente entendi. Não era apenas liberdade que ele queria. Era redenção. Era prova de que ainda era homem de honra, não animal de estimação de matrona rica. E eu, que o comprará como objeto, representava tudo que o privava disso. Naquela tarde, após ele terminar de contar sua história, fiz algo impulsivo. Toquei uma cicatriz longa em suas costas. Ele se afastou instintivamente, mas eu insisti. Como conseguiu esta? Perguntei suavemente. Ele hesitou, então respondeu. Lança parta. Salvei meu comandante naquele dia. Ironicamente, o mesmo comandante que depois nos venderia. Minha mão permaneceu em sua pele mais tempo do que deveria. Senti o calor dele, a textura das cicatrizes, o tremor quase imperceptível quando toquei uma particularmente feia. Por que conta isso agora? Perguntei. Para que entenda. Ele disse, finalmente virando-se para me encarar. Não sou seu troféu. Sou o homem que teve honra arrancada. E nenhum luxo que ofereça vai devolvê-la. Pela primeira vez, realmente vi Marcos. Não como gladiador, não como escravo, não como objeto de desejo, mas como pessoa, com passado, com dor, com dignidade que tentava desesperadamente manter apesar de tudo. E algo dentro de mim mudou. Aquela necessidade de possuí-lo começou a se transformar em algo diferente, algo mais perigoso. Respeito. Os meses passaram. Marcos lutou em diversos jogos privados que organizei. Sempre vencia. Meus aliados políticos ficavam impressionados. Minha influência crescia. Mas não era isso que importava mais. O que importava eram as conversas. Depois dos treinos, depois dos jogos, Marcos e eu começamos a conversar. De verdade. No início, sobre estratégia. Ele tinha mente brilhante para a política. Entendia alianças, lia pessoas com precisão assustadora. Seus conselhos eram melhores que de metade dos senadores que me cortejavam. Depois, sobre filosofia. Ele havia sido educado, apesar de origem humilde. Lia grego, conhecia os estoicos, debatia com inteligência que rivalizava com qualquer homem livre que conheci. E finalmente, lentamente, sobre nós. Sobre como éramos mais parecidos do que imaginávamos. Ambos prisioneiros, ambos usando máscaras, ambos profundamente solitários em meio à multidão de Roma. Uma noite, após jogo particularmente bem-sucedido, sentamos juntos no peristilo de minha vila. O jardim estava iluminado por tochas, o ar perfumado com jasmim. Havia vinho, frutas, silêncio confortável entre nós. Você ainda me odeia? Perguntei de repente.
Marcos pensou por longo tempo. Não, respondeu finalmente. Não mais. O que mudou? Você. Eu. Talvez ambos. Explique. Ele pegou uma uva, examinou-a pensativamente. No início, via você como típica romana rica, cruel, mimada, vendo pessoas como objetos. Mas depois... Sim, depois vi as rachaduras na armadura. A solidão nos seus olhos quando pensa que ninguém está olhando. O jeito que trata seus escravos com mais bondade do que admite. Como luta em mundo que quer devorá-la. Bebeu um gole de vinho. Você também está presa. Apenas sua jaula é dourada e as correntes são de ouro, não ferro. Suas palavras me atingiram como soco no estômago, porque eram verdade que nunca admiti em voz alta. E eu, impulsivamente, fiz algo que nunca fizera. Segurei a mão dele, não como dona tocando propriedade, mas como mulher buscando conexão humana. Marcos não puxou a mão. Apenas olhou nossos dedos entrelaçados, como se estivesse vendo algo surpreendente e precioso. Lucila, ele disse, usando meu nome pela primeira vez sem domina. O que estamos fazendo? Não sei, admiti, mas não quero parar. Conversamos até o amanhecer. Sobre tudo e nada. Sobre sonhos esquecidos e esperanças enterradas. Sobre como a vida nos transformará em versões de nós mesmos que não reconhecíamos mais. Quando o sol começou a nascer, Marcos finalmente levantou-se para ir. Mas antes, ele se virou e disse algo que mudou tudo. Boa noite, Lucila. Não domina. Não, senhora. Apenas meu nome, dito com suavidade que me fez sentir mais vista, mais valorizada do que qualquer adulação de senador. E foi naquele momento que percebi. Não estava mais tentando possuí-lo. Estava me apaixonando por ele. Mas Roma, como sempre, tinha outros planos. Gaius Varro, senador ambicioso, homem cruel com olhos de cobra e alma ainda mais venenosa. Ele queria minhas terras, minha influência, minha destruição. Via-me como ameaça, mulher com poder demais, sem marido para controlá-la. Ele me confrontou publicamente no Fórum Romanum, cercado por outros senadores. Insultou-me, ridicularizou minha dependência de gladiador para proteção política. Chamou Marcos de animal de estimação. Sugeriu que minha influência vinha de atividades menos honoráveis. Os outros senadores riram. Eu mantive compostura. Respondi com veneno verbal que sabia usar tão bem. Mas Gaius já havia preparado a armadilha. Provemos a qualidade de seu investimento. Ele disse com um sorriso cruel. Jogos em minha honra daqui 3 dias. Seu gladiador contra meus 3 melhores. Consecutivamente. Sem descanso entre lutas. O fórum ficou em silêncio. Todos sabiam o que aquilo significava. Sentença de morte disfarçada de desafio. Ninguém sobrevive 3 combates consecutivos. O corpo humano simplesmente não aguenta. Eu estava encurralada. Recusar seria admitir fraqueza. Mas aceitar seria enviar Marcos para a morte certa. Olhei nos olhos de Gaius. Vi satisfação ali. Ele achou que ganhou. Que finalmente encontrara a forma de me destruir. Então aceitei. Com um sorriso frio e voz firme. Porque não podia mostrar medo. Não ali. Não na frente deles. Mas quando voltei para casa, quando as portas se fecharam e as máscaras puderam cair, desabei. Chorei pela primeira vez em anos. Porque sabia o que acabará de fazer. Condenei o homem que amava. Marcos ouviu sobre o desafio antes mesmo de eu contar. Notícias viajam rápido em Roma. Quando procurei no Ludus, ele estava treinando sozinho. Movimentos precisos e letais. Ele não pareceu surpreso quando me viu. Não pareceu assustado. Apenas perguntou, com voz calma demais. Quem são os oponentes? Descreve cada um. Um gigante númida, conhecido por força bruta que partia escudos como gravetos. Um veterano samnita, técnico e cruel, com 40 vitórias. Um reciário rápido como serpente, que estrangulava oponentes com sua rede. Marcos analisou as informações como comandante planejando batalha. Posso vencer o reciário e o samnita, disse. O númida, precisarei de sorte. Então não faça isso. As palavras saíram em jorro desesperado. Tenho contatos.
Posso te tirar de Roma esta noite. Documentos falsos, dinheiro suficiente para recomeçar nas províncias. Você pode ser livre e deixar você enfrentar as consequências sozinha. Você não me deve nada. Talvez não. Was. Ele se aproximou. Tocou meu rosto pela primeira vez. Seus dedos calejados, gentis contra minha pele. Olhos cinzentos me encarando com intensidade que fez meu coração parar. Mas não quero te dever. Quero escolher. Você está escolhendo morrer. Estou escolhendo lutar pelo que importa. Por alguém que importa. As lágrimas que tentei segurar escaparam. Marcos as limpou com os polegares, gesto tão íntimo que me quebrou completamente. Por quê? Sussurrei. Por que faria isso? Porque em algum momento entre me comprar e agora, ele disse suavemente, você deixou de ser minha dona. Deixou de ser jaula. Deixou de ser tudo que eu odiava. E se tornou. Ele sorriu. Pequeno, triste, mas genuíno. Algo que não esperava encontrar. Algo pelo que vale a pena lutar. Nós nos beijamos então. Primeiro beijo. Não foi paixão selvagem dos poetas. Foi promessa desesperada. Foi medo e esperança entrelaçados. Foi despedida disfarçada de começo. Quando nos separamos, Marcos segurou meu rosto entre suas mãos. Se eu morrer amanhã, prometa algo. Qualquer coisa. Não deixe eles verem você chorar. Seja a leoa que sempre foi. Continue lutando. Continue vivendo. Não deixe Gaius ganhar. Nem sobre você, nem sobre mim. Não consegui prometer. Apenas segurei ele mais forte, tentando memorizar o calor, o cheiro, a sensação dele. Tentando acreditar que não seria a última vez. Mas ambos sabíamos a verdade. As chances dele sobreviver eram quase nulas. Aquela noite, deitada sozinha em minha cama, pedi aos deuses. Todos eles. Júpiter, Marte, Vênus, até deuses estrangeiros que nem acreditava. Implorei. Ofereci sacrifícios. Prometi qualquer coisa. Apenas tragam ele de volta para mim. Por favor. Os deuses, como sempre, permaneceram em silêncio. O dia dos jogos amanheceu claro e quente. O anfiteatro estava lotado. Gaius garantirá que fosse evento público, não privado. Queria minha humilhação testemunhada por toda Roma. Eu estava na tribuna de honra, ao lado dele e outros senadores. Vestia meu melhor vestido, joias mais caras, máscara de indiferença aristocrática perfeitamente colocada. Mas por dentro, estava morrendo. Marcos entrou na arena. A multidão rugiu. Ele era famoso agora. O traço invencível. Gladiador da viúva Corvina. Mas a maioria estava ali esperando vê-lo perder. Roma ama ver heróis caírem. O primeiro oponente entrou. O reciário. Jovem, rápido, confiante demais. Carregava rede pesada e tridente longo. O combate começou. O reciário atacou primeiro, lançando a rede em movimento fluido. Mas Marcos estava preparado. No último segundo, ele pegou a rede no ar. Movimento impossível que fez a multidão prender a respiração. Ele puxou. O reciário, desequilibrado, voou para a frente. A espada de Marcos encontrou seu peito. Uma estocada. Limpa. Fatal. Primeira vitória. Mas Marcos já estava ferido. Corte profundo no braço. Respiração pesada. Sem tempo para tratamento. O segundo oponente entrou imediatamente. O samnita veterano. Homem mais velho, experiente, com olhos frios de quem matou dezenas. Esta luta foi diferente. Técnica, brutal. O samnita conhecia cada truque, cada movimento. Eles circularam um ao outro como lobos, procurando abertura. Marcos recebeu golpe terrível na coxa. Caiu na areia. A multidão explodiu com gritos torcidos. Eu apertei os braços da cadeira com força que meus dedos ficaram brancos. Queria gritar, queria descer ali, queria parar tudo. Mas não podia. Tinha que manter a máscara. Tinha que ser forte como ele pedirá. O samnita ergueu a espada para golpe final. Marcos rolou, desesperado. Pegou o punhado de areia e jogou nos olhos do oponente. Movimento desleal, mas eficaz. Com o último resquício de força,
Marcos se levantou e enfiou sua espada entre o escudo e o capacete do samnita, através do pescoço. O homem caiu, afogando-se no próprio sangue. Segunda vitória. Mas Marcos mal conseguia ficar em pé. Sangue escorria de múltiplos ferimentos. Pele pálida demais. Ele estava no limite. Gaius, ao meu lado, ordenou 5 minutos de pausa. Falsa misericórdia. Tempo suficiente para Marcos sentir toda a dor, mas não para se recuperar realmente. Então fiz o impensável. Levantei-me da tribuna. Ignorando os protestos, os olhares escandalizados, desci para os hipogeum, os túneis sob a arena onde gladiadores eram tratados entre lutas. Mulheres não vão ali, especialmente não matronas. Mas não me importei. Não mais. Encontrei Marcos sendo rapidamente tratado por médicos pessimistas. Um deles me viu e sussurrou: "Não aguenta o terceiro. Domina. Perdeu sangue demais." Ajoelhei ao lado dele, sujando meu vestido de seda com sangue e areia. Marcos abriu os olhos. Sorriu fraco. "Você desceu." Ele disse, voz rouca. "Escândalo. Que se danem os escândalos." Segurei a mão dele. Estava fria demais. "Marcos, chega. Me rendo. Aceito a derrota política. Perdoo as terras, a influência, tudo. Só para. Por favor." Ele apertou minha mão. Força surpreendente considerando seu estado. "E deixar aquele bastardo ganhar? Nunca. Você vai morrer." "Então morro. Mas morro escolhendo. Morro como homem livre, não como escravo. Morro protegendo algo, alguém. Que importa?" Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não me importei quem visse. Marcos tocou meu rosto, limpando as lágrimas. "Tenho motivo para voltar agora." Ele sussurrou. "Você me deu isso. Pela primeira vez em anos, tenho motivo para sobreviver. Então sobreviva. Por favor, volte para mim." "Vou tentar. Prometo que vou tentar." Um guarda veio buscá-lo. "Tempo acabará." Marcos se levantou com dificuldade. Eu tive que deixá-lo ir. Na entrada da arena, ele olhou para trás uma última vez. Nossos olhos se encontraram. Tanto foi dito naquele olhar. Tanto amor, tanto medo, tanta despedida. Então ele virou e entrou na luz do sol. Voltei correndo para a tribuna. Fui forçada a sentar ao lado de Gaius novamente. Ele estava sorrindo. "Emocionante, não é?" Ele disse. "Logo tudo acaba." Eu não respondi. Apenas olhei para a arena, onde o terceiro e último oponente entrava. O gigante Númida. Meu sangue congelou. Ele era monstro. Mais de 2 metros de altura, músculos como os de boi, carregando massa de guerra que parecia pequena em suas mãos gigantes, mas que poderia partir um homem ao meio. Marcos, ensanguentado e exausto, parecia criança diante dele. A multidão ficou em silêncio. Todos sabiam. Isto não seria luta. Seria execução. O Númida rugiu e atacou. Marcos apenas evitou. Não tinha força para contra-atacar. Apenas sobreviver. Dançar entre os golpes. Mas estava lento demais. Ferido demais. Um golpe acertou de raspão seu ombro. Marcos voou pela arena, caindo pesado na areia. Não se levantou imediatamente. A multidão enlouqueceu. Gaius levantou-se, rindo. "Acabou." Ele disse. "Seu gladiador acabou." Mas eu não olhava para Gaius. Olhava para Marcos, caído na areia, imóvel. "Levanta." Sussurrei. "Por favor, levanta." Ele não se mexeu. O Númida se aproximou lentamente, saboreando a vitória. Ergueu a massa para golpe final. Golpe que transformaria Marcos em nada além de carne destruída. E então algo dentro de mim quebrou. Levantei-me, sem pensar, sem calcular, sem máscaras ou política ou consequências. E gritei. "Marcos." Minha voz atravessou os gritos de 50.000 pessoas. Atravessou o barulho, a distância, tudo. E ele me ouviu. Na areia, Marcos virou a cabeça. Nossos olhos se encontraram através da distância, através do caos, através de tudo. E vi algo mudar nele. Não era apenas sobrevivência. Não era apenas dever. Era propósito. Era amor.
Era a recusa absoluta de me deixar sozinha neste mundo cruel. Marcos se levantou. A multidão ficou em silêncio de choque. O Númida parou, confuso. Ninguém se levanta depois daquele golpe. Ninguém. Mas Marcos levantou. Seu corpo tremia. Sangue cobria cada centímetro dele. Um olho estava inchado, quase fechado. A perna arrastava. Mas ele estava de pé. E em seus olhos havia fogo. O Númida rugiu novamente e avançou. A massa desceu em arco mortal. Desta vez, Marcos não tentou desviar. Ele avançou para dentro do golpe. A massa passou milímetros acima de sua cabeça. Marcos estava agora dentro da guarda do gigante, no único lugar onde aquela arma terrível era inútil. E então ele atacou. Uma vez, duas, três, quatro, 5 vezes a espada entrou e saiu do abdômen exposto do Númida. Marcos gritou com cada golpe, liberando anos de raiva, dor, humilhação. O gigante cambaleou. Olhou para baixo, vendo seu próprio sangue jorrar. Olhou para Marcos com expressão de puro descrédito. E então caiu. Como torre desabando, ele caiu. A terra tremeu com o impacto. Marcos ficou de pé sobre o corpo, balançando, coberto de sangue dele e de seus oponentes, respirando em soluços dolorosos. Espada ainda na mão, embora mal conseguisse segurá-la. Por um momento, o anfiteatro ficou em silêncio absoluto. Então explodiu. 50.000 pessoas gritaram como se fossem uma só. Até aqueles que apostaram contra ele, até aqueles que queriam vê-lo morrer, estavam de pé, aplaudindo, gritando seu nome. Marcos, Marcos, Marcos. Era momento lendário. O tipo de luta sobre a qual se contam histórias por gerações. Mas eu não via glória. Via o homem que amava, destruído, sangrando, mal conseguindo ficar em pé. E eu estava chorando abertamente. Não me importava mais. Não me importava que todo Roma visse. Não me importava que Gaius estivesse lívido ao meu lado, humilhado publicamente. Não me importava com nada além dele. Ele olhou para cima, para onde eu estava, e sorriu. Pequeno, fraco, mas genuíno. Ele sobreviveu. Por mim. Apesar de tudo. Os dias seguintes foram borrão. Marcos foi tratado pelos melhores médicos de Roma. Eu paguei fortunas. Não saí do lado dele por uma semana inteira. Dormi em cadeira ao lado de sua cama. Segurei sua mão quando a febre chegou. Limpei o suor de sua testa. Os médicos não sabiam se ele sobreviveria. Os ferimentos eram graves. Infecção era sempre risco. Mas Marcos era forte. Mais forte que qualquer homem que conheci. Na sexta noite, a febre finalmente quebrou. Ele abriu os olhos, focou em mim. Você gritou meu nome. Ele disse, voz fraca. Toda Roma ouviu. Não se importa. Que Roma saiba que amo um gladiador. Segurei a mão dele com firmeza. Já não me importo com o que Roma pensa. Lucila, tio, descanse. Você sobreviveu. É tudo que importa. Mas ele não descansou. Marcos me puxou mais perto, com força surpreendente. Quando estava na arena, morrendo, percebi algo. Não quero ser livre se liberdade significa longe de você. Você vai ser livre. Vou encontrar forma. Você vai conquistar sua rudiz. Vai. Ele me beijou, interrompendo. Diferente do beijo desesperado antes da luta. Este era promessa. Era escolha. Era compromisso. Quando nos separamos, ambos estávamos chorando. Te amo, ele disse. Em latim, grego, trácio, todos os idiomas que conheço. Te amo. E eu te amo. O que fazemos agora? Agora lutamos por isso. Juntos. E lutamos. Durante 2 anos, lutamos. Marcos continuou na arena. Não porque eu forçava, mas porque escolhia. Cada vitória o aproximava da liberdade oficial. Da rudiz, aquela espada de madeira que significaria que ele era homem livre aos olhos da lei. Mas cada vitória também o destruía um pouco mais. Eu implorava para ele parar. Você já provou o suficiente, dizia. Posso comprar sua liberdade, subornar quem for necessário. Mas Marcos era teimoso. Quero conquistar, não receber, dizia. Quero que Roma veja que sou mais que seu escravo.
mais que seu animal de estimação. Então ele lutou, e lutou, e lutou. Nosso amor cresceu nesses 2 anos. Encontros roubados, noites sussurrando segredos, dias fingindo distância enquanto olhares diziam tudo. Eu usei a fama dele para consolidar poder político. Gaius Varro perdeu influência após a humilhação pública. Outros senadores aprenderam a não me desafiar. A viúva Corvina e seu gladiador invencível tornaram-se lenda em Roma. Mas eu via o preço. Cada nova cicatriz. Cada movimento mais lento. A forma como ele acordava gemendo de dor. Como sua perna esquerda arrastava depois da luta contra o Númida. Como suas mãos tremiam às vezes sem motivo. O corpo dele estava quebrando. E eu estava assistindo, impotente. No segundo ano, após vitória particularmente brutal, Marcos não conseguiu esconder mais. Chorou nos meus braços. De dor, de exaustão, de anos de trauma acumulado. Segurei ele enquanto soluçava. Este homem forte, este guerreiro, este gladiador invencível, quebrado nos meus braços. Chega, sussurrei. A próxima luta será a última. Eu compro sua liberdade se preciso. Suborno quem for. Faço o que for necessário. Ele concordou. Faltam 3 vitórias para Rudis, disse. Apenas mais 3. As últimas 3 lutas foram pesadelo. Cada uma pior que a anterior. Na primeira, enfrentou o gaulês brutal que fraturou 2 de suas costelas. Na segunda, dupla de gladiadores que quase o fizeram perder a visão de um olho. E na terceira, na última, seu oponente era Brutus, o veterano cínico do meu Ludus, homem que se tornará amigo de Marcos, irmão de armas. Ambos sabiam que apenas um sairia vivo. A luta foi a mais dolorosa de assistir, não pela violência, mas pela tristeza. 2 homens que se respeitavam, forçados a se matar para entretenimento de multidão. Quando terminou, quando Marcos enfiou a espada no peito de Brutus, ele segurou o corpo do amigo enquanto morria. Desculpa, irmão, Marcos sussurrou. Desculpa, está tudo bem, Brutus respondeu, engasgando com sangue. Você merece. Seja livre. Seja feliz. Por ambos de nós. Então morreu nos braços de Marcos. A multidão aplaudiu. Mas Marcos estava vazio. Havia vencido. Conquistado sua liberdade. Mas o preço tinha sido a alma de seu amigo. A cerimônia da Rudis aconteceu uma semana depois. Público lotado. Marcos foi chamado ao centro da arena. O magistrado fez discurso florido sobre coragem, honra, glória de Roma. E então entregou a espada de madeira. Marcos a segurou com mãos que tremiam incontrolavelmente. Olhou para aquele pedaço de madeira como se não conseguisse acreditar. Após anos de sangue, dor, morte, aquilo era tudo. Pedaço de madeira que dizia você é livre. A multidão rugiu. Marcos Drusus, o Trácio, o invencível, estava livre. Eu assisti da tribuna, sorrindo. Mas meu sorriso estava carregado de tristeza, porque via o que a multidão não via. Marcos estava irreconhecível. Cicatrizes sobre cicatrizes. Corpo que fora magnífico agora quebrado. Perna que arrastava. Mãos que tremiam. Olhos que haviam visto demasiada morte. Ele conquistara a liberdade. Mas o preço fora tudo que ele era. As semanas após a libertação foram estranhas. Marcos agora era homem livre. Tecnicamente. Mas estava perdido. Ofereci tudo. Casa, posição como treinador, dinheiro, até casamento se quisesse. Enfrentaria o escândalo social. Não me importava mais. Mas Marcos não aceitou nada. Ele passou dias caminhando pelos jardins da vila, olhando para o nada. Noites em silêncio, segurando a Rudis como se fosse única coisa real. Eu sabia o que estava acontecendo. Conhecia aquele olhar. Soldados que voltam da guerra com esse olhar. Gladiadores que sobrevivem tempo demais com esse olhar. Ele estava quebrado. Não apenas seu corpo, sua alma. E eu não sabia como consertá-lo. Uma noite, ele finalmente falou. Sentamos no peristilo, onde havíamos conversado tantas vezes. Mas desta vez era diferente. Havia finalidade no ar. Lucila, preciso ir. Meu coração parou. Ir aonde?
De volta à Trácia. Tenho irmã lá, sobrinhos que nunca conheci. Talvez uma fazendinha. Vida simples. Você pode ter vida aqui. Comigo. Posso, mas não devo. Por quê? Ele virou-se para me encarar. Se ficar, vou destruir você. Roma nunca aceitará que a poderosa Lucila Corvina se casou com um ex-escravo. Seus inimigos usarão isso contra você. Tudo que construiu será destruído. Não me importo com Roma, mas eu me importo com você. Ele segurou o meu rosto entre suas mãos. Você construiu o império aqui. Poder, respeito, influência. Se ficar comigo, perde tudo. Prefiro você do que tudo isso. E eu prefiro você feliz do que presa em outra jaula por minha causa. Já fui sua corrente por tempo demais. Percebi então que havia perdido a discussão. Ele já havia decidido. Marcos era homem de honra, mesmo quando quebrado. E sua honra dizia que não podia ficar. Para onde vai? Sussurrei através das lágrimas. De volta à Trácia. Tenho irmã lá, sobrinhos que nunca conheci. Talvez uma fazendinha. Vida simples. Vida longe de arenas, longe de sangue, longe de Roma. Vida sem mim. Ele me abraçou forte. Vida carregando você em cada respiração, em cada batida do coração, em cada pôr do sol. Você estará comigo, sempre. E você comigo, sempre. Passamos aquela noite juntos. Última noite. Não fizemos amor. Apenas deitamos abraçados, memorizando o toque um do outro. O cheiro, o calor, tentando guardar tudo para os anos vazios que viriam. Se as coisas fossem diferentes, Marcos começou. Mas não são, terminei. Ele tocou meu rosto na escuridão. Te amei desde a primeira vez que me desafiou. Quando recusou-se curvar ao que eu esperava que fosse. Quando mostrou que por baixo da máscara havia mulher real, não apenas matrona romana. E eu te amei quando vi que por baixo do guerreiro havia homem que ainda acreditava em honra, em bondade, em amor, apesar de tudo que Roma tentou tirar de você. Promete algo, ele pediu. Qualquer coisa. Vive. Realmente vive. Não apenas sobrevive neste mundo de veneno e política. Encontra algo que te faça sorrir. Encontra alegria. Por mim. Por nós. Promete você também. Prometo. Ambos estávamos mentindo. Sabíamos que parte de nós morreria quando o outro partisse. Ele partiu ao amanhecer. Não quis que eu fosse vê-lo partir. Disse que seria mais fácil assim. Mais limpo. Mas eu fui de qualquer forma. Fiquei escondida atrás de uma coluna, observando enquanto ele montava o cavalo que dei a ele. Bagagem simples. Roupa simples. Homem livre partindo para a vida nova. Por um momento, ele olhou para trás. Para a vila. Para Roma. Para tudo que deixava para trás. E eu quis gritar. Quis correr até ele. Quis implorar para ficar. Mas não fiz nada. Porque amava ele demais para prendê-lo em outra jaula, mesmo que fosse jaula do amor. Então observei o homem que amava cavalgar para longe, até desaparecer na estrada, até virar nada além de memória. E só então permiti que caísse, de joelhos, no chão frio de mármore. E chorei. Chorei como não chorava desde que era criança. Soluços que rasgavam meu peito. Dor que não tinha nome. Eu perdi ele. Não para a morte, não para destino cruel, mas para amor. Porque às vezes amor significa deixar partir. Isso foi há 10 anos. 10 longos anos. Minha vida continuou. Claro, vida sempre continua. Consolidei ainda mais meu poder político. Sou agora uma das mulheres mais influentes de Roma. Senadores me consultam. Até o imperador me trata com respeito cauteloso. Tive pretendentes. Muitos. Senadores ricos, comerciantes poderosos, até um general ou dois. Todos oferecendo casamento, aliança, amor. Recusei todos. Educadamente, mas firmemente. Como poderia aceitar? Como poderia deixar outro homem me tocar, me beijar, me amar, quando meu coração ainda pertence a um gladiador que vive a milhares de quilômetros de distância? Às vezes recebo notícias dele. Através de comerciantes que viajam para a Trácia, através de cartas raras que ele envia, embora nunca com o endereço de retorno.
Sei que ele está vivo, que tem fazenda pequena perto de sua aldeia natal, que reencontrou a irmã e seus sobrinhos, que trabalha a terra, que é respeitado pelos vizinhos como o herói que sobreviveu Roma. Sei que ele nunca se casou. Sei que vive sozinho, exceto pelas visitas da família. E sei, porque ele escreveu uma vez, que todas as noites olha na direção de Roma, assim como eu olho na direção da Trácia. Hoje, sentada neste jardim onde conversamos tantas vezes, seguro a escultura que ele fez para mim na última semana. Uma leoa e um gladiador, lado a lado, esculpida em madeira, simples mas bela. Toco as figuras suavemente, como tenho feito todos os dias por 10 anos. Meus dedos conhecem cada curva, cada detalhe. As pessoas pensam que sou mulher de sorte. Poder, riqueza, respeito. Tudo que alguém poderia querer. Mas à noite, quando os escravos se recolhem e a vila fica silenciosa, quando as máscaras finalmente podem cair, eu sei a verdade. Sou a mulher mais solitária de Roma. Tenho tudo, exceto a única coisa que importa. Às vezes me pergunto se fizemos a escolha certa. Se deveríamos ter ignorado Roma, ignorado consequências e simplesmente ficado juntos. Enfrentado o escândalo, enfrentado os inimigos, enfrentado tudo, lado a lado. Mas então lembro do olhar nos olhos de Marcos naquela última noite. A paz que encontrou ao tomar aquela decisão. A honra que conseguiu manter ao recusar me arrastar para baixo. E sei que, por mais doloroso que seja, fizemos o que era certo. Para ele, para mim, para nós. Alguns amores não são feitos para durar. São feitos para mudar, para transformar, para deixar marca permanente na alma. Marcos me mudou. Antes dele, eu era criatura de gelo, calculista, cruel quando necessário, vendo pessoas como peças de jogo político. Mas ele me ensinou que ainda havia humanidade dentro de mim, que ainda podia sentir, que ainda podia amar. E eu mudei ele também. Me disse isso na última carta, que eu devolvi sua fé na humanidade, que mostrei que nem toda beleza era mentira, que amor era possível, mesmo em mundo tão quebrado. Então valeu a pena. A dor, a separação, os anos de solidão? Sim, 1000 vezes sim. Porque por breve momento, em meio à crueldade de Roma, 2 escravos encontraram liberdade. Não liberdade física, mas liberdade da alma. Liberdade de escolher, de amar, de ser humanos completos. Ele escolheu lutar por mim quando poderia ter fugido. Eu escolhi deixá-lo partir quando poderia tê-lo mantido. Ambas escolhas feitas por amor, não por obrigação. E no final, não é isso que importa. Não que terminamos juntos, mas que nos tornamos pessoas melhores por termos nos encontrado. O sol está se pondo agora, dourado sobre as colinas de Roma. Marcos sempre amou o pôr do sol. Dizia que era momento em que o mundo ficava honesto, quando as sombras mostravam a verdade que a luz do dia escondia. Fecho os olhos e imagino que ele está vendo o mesmo sol se pôr. Milhares de quilômetros de distância, mas sob o mesmo céu. E sussurro para o vento, como faço todas as noites. Te amo, meu leão, onde quer que esteja, seja quem for que tenha se tornado. Te amo. O vento não responde, nunca responde, mas às vezes, em noites especialmente quietas, juro que ouço eco distante. Te amo, minha leoa. E então sorriu. Não sorriso de alegria, mas sorriso de paz. Aceitação. Vivemos, amamos, lutamos, escolhemos. E no final, foi suficiente. Esta foi nossa história. A leoa e o gladiador. Uma história sem final feliz tradicional. Sem casamento triunfante. Sem envelhecer juntos sob o mesmo teto. Mas é nossa história. Verdadeira, honesta, dolorosamente bela. E quando eu morrer, quando finalmente juntar-me aos deuses, seja lá o que houver depois, estarei procurando por ele, pelos olhos cinzentos como aço, pelo sorriso raro que reservava só para mim, pelas mãos calejadas que me tocavam com tanta gentileza. E então, finalmente, não teremos que nos separar nunca mais. Até lá, carrego ele comigo, em cada respiração, em cada batida do coração, em cada momento de cada dia.
Porque verdadeiro amor não termina. Transforma, evolui, permanece. E o nosso permanecerá. Através dos séculos. Através das eras. Uma história sussurrada em noites quietas. De leoa e gladiador. De amor impossível. De escolhas difíceis. De dois escravos que encontraram liberdade nos braços um do outro. Mesmo que apenas por momento fugaz. E às vezes, momento fugaz é tudo que precisamos para durar vida inteira. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história. Por dar voz às minhas memórias. Por permitir que Marcos e eu vivamos mais uma vez, mesmo que apenas em palavras. Talvez você também conheça amor assim. Amor que não pôde ser. Amor que mudou você para sempre. Se conhece, então entende. E se não conhece, espero que um dia encontre. Não porque desejo a dor da separação a ninguém, mas porque amar assim, mesmo brevemente, é experimentar algo divino. É sentir-se completamente vivo. E isso, no final, é tudo que realmente importa.